Eu sou Vera Faria Leal, sou astróloga, estudo astrologia desde 1995, faço astrologia psicológica, humanista, transpessoal e astrogenealogia. Fundei 3 escolas, a Escola de Alquimia do Ser, de Astrologia, a Escola de Coaching Transpessoal, Wisdom Coaching Integral e a Escola do Feminino Consciente e Sagrado, com retiros em 4 continentes. Sou também escritora, tenho cerca de 5 livros, DVDs, CDs, oráculos de cartas, meditações, e faço retiros em várias partes do mundo. Agora estou entre Portugal e África, e por agora, e portanto é isto que eu faço. Também sou sacerdotisa da deusa na tradição de Avalon, e nesta condição oficio rituais, sobretudo rituais, celebro casamentos, sobretudo. Muitas bênçãos e até ao feliz reencontro. The river is flowing, flowing and growing. The river is flowing back to the sea. Mother Earth carry me, child I will always be. Mother Earth carry me back to the sea. The moon, she's waiting, waxing and waning. The moon, she is waiting for us to be free. Sister moon, watch over me, a child I will always be. Sister moon, watch over me until we are free. E pronto, muito obrigada, Vera. Muito obrigada, Helena. Esta música é lindíssima. É uma música que nós cantamos no Sagrado Feminino, em Avalon, e que nos fala do rio da vida, do fluir da vida. É lindíssima. Obrigada por tê-la, porque a escolheste para colocar aqui a tónica e uma mensagem que também puseste à nossa amada Maria Flávia. E eu quero começar por, primeiro que tudo, agradecer-te por esta incrível capacidade que tu tens de dizer sim. Foste inspirada, como te disse, para, enfim, para que esta mensagem pudesse passar neste momento tão importante, e congregaste e uniste, e cá estamos. E foi muito importante para mim esta viagem de fazer este trabalho que eu ofereço com amor em memória dos amados Maria Flávia e Alan Oken, de quem eu tenho muita saudade.
Obrigada, Vera. Também já, quando abri, já os tornei presentes nestas 17 lives e já foi referido aqui até pelo Zé, o quanto ela adoraria este convite para falar logo sobre Vênus, não é? Melhor que Vênus, depois só Júpiter, não era? E pronto, olha, quero-te agradecer muito. Nós já temos aqui um historial, desde que soube que vinhas para aqui, que vinhas, fazias parte deste grupo, tenho-me lembrado de tantas histórias de há tantos anos e das vezes todas que caminhaste para aqui, para fazer umas 8 ou 9 vezes que vieste cá fazer o método da Luísa e o que a gente se divertia, às vezes com mais terapeutas, uns a fazer astrologia, outros Luísa e outras regressões, o que a gente se divertia nos intervalos do trabalho, não é? E pronto, e olha, e agora voltámos aqui a reatar uma amizade que havia e que nunca deixou de existir aqui com o teu ressuscitar e com este teu processo mais recente, e bem-ajas, eu bem torci para estares aqui hoje connosco. Olha, obrigada, Vera. Obrigada, minha querida Helena. Muito obrigada. Eu vou-te deixar sozinha no ecrã, se consegues partilhar, então tomas a palavra. Se precisares de mim para qualquer coisa, estarei aqui. Muito bem. Tá? Um beijinho e olha, Beijinho. uma boa apresentação que eu já dei uma espreita e está lindo. Muito obrigada. Vamos começar a viagem. Vou então partilhar. Bem-ajam a todos. Vamos começar a viagem ao encontro com Vênus. Vênus, germe da vida, da forma e do amor. Quis também dar, em homenagem à Maria Flávia, este título. Não é? Ela escreveu um livro fantástico sobre a Vênus, e com a Vênus em balança, como ela tinha, eu vou me emocionar, mas vai fazer parte. As últimas palavras que ela me disse, já no leito, no hospital, bastante mal, falava sobre a Vênus, falava sobre os afetos, como a importância, o que é mais importante eram os afetos na vida. Lembrar isto, lembrar Vênus. E depois dizia com a sua mãozinha já muito magrinha, dizia, agora Vera, depois de termos estado a conversar, agora Vera, querida, tens que ir porque me vêm cuidar e porque me vêm pentear, mas fiz assim a mãozinha, vêm pentear porque tenho aí uma série de pessoas. Abençoada Maria Flávia, abençoado Alan Okan, para sempre nos nossos corações. Então, em cima, primeiro. E quero começar por este slide que, como a Maria Flávia dizia, ensinava a assumir o IN é dizer sim. Este sim de que nós falamos. A tudo aquilo que a vida nos tira e nos dá, coisa que não é fácil. Quando bem entendida, esta postura revela-nos os sinais por detrás das aparências. Essa divina intenção oculta, subjacente a tudo o que existe. São sinais que nos devolvem o oculto, a verdade dessa intenção primordial. E como diz o poeta T.S. Eliot, by hints and guesses we shall walk. Que nós caminhamos por presságios e sinais. E esta é uma forma também muito feminina de caminhar, por presságios e sinais. Não é? Nunca mais paramos, damos sentido aos sinais, aos presságios, mas para isso precisamos de estar suficientemente receptivos para dizer o sim. Não é? Porque senão muito menos os vemos, quanto mais os validamos como sabedoria capaz de orientar a nossa vida, esses tais sinais aos quais muitas pessoas nem dão importância, para os quais muitos ainda estão a dormir, adormecidos, que muitos não veem, que muitos não escutam, porque de facto não há espaço interno para que o sim aconteça. Com a desacralização dos tempos,
perdeu-se o saber do invisível, presente no visível. Eu aqui tenho esta imagem dos céus. Estive muito recentemente no deserto do Namibe, no sul de Angola, minha terra natal, e de facto eu nunca tinha visto uma Via Láctea no deserto. Eu nunca tinha visto aquele céu que parecia que vinha ao encontro de mim. Parecia que vinha assim uma coisa, as estrelas, aquela magia, aquele mistério, aquele mundo tão incrível de que nós fazemos parte. E que nós honramos, nós astrólogos tanto honramos e que tanto amamos essas estrelas, cujo sentido, cuja poesia nós queremos penetrar ao deixarmos ser penetrados por elas. Diz Kabir, poeta do século VI, antes de Cristo. O sem forma habita todas as formas, eu canto a glória das formas. Bonito isto. O sem forma, podíamos chamar Deus, habita todas as formas. E nelas eu canto a glória do sem forma. Então, pelos vistos, é a mesma luz. E temos que deixar de pensar, como estes 2000 anos, 3000 anos, de em Santíssima Trindade, que a matéria é perversa. Temos que começar a relembrar que a matéria é tão sagrada como o espírito. Intuir o sem forma que dinamiza a forma é inteligir o reverso das coisas, o lado noturno da vida, é também o poder do yin. Maria Flávia de Monsaraz, no retorno do feminino. Alguns preceitos taoístas que dizem que tudo o que existe na matéria teve origem no yin, no feminino, a mãe divina cósmica. O universo contrai-se, o yin do universo, e expande-se, o yang do universo. Então os taoístas dizem que no início dos tempos era o yin, a contração primordial, e depois o yang, a expansão, aquilo que eu chamo o Big Bang da forma. Aquilo que... há um poema do T.S. Eliot, sim, os 4 quartetos, em que ele diz, quer dizer, os 4 quartetos são muito longos, mas ele diz que nessa sua obra, que se não fosse o ponto de quietude, jamais haveria dança. E dança é tudo o que existe. Então, o ponto, para mim, é o yin do universo, é o incognoscível, é o mistério não manifesto. E a dança é Shakti, é o divino feminino. É quando esse mistério se tornou concreto. É quando o yin se torna yang. É o Big Bang da forma. Se não fosse o ponto de quietude, não haveria dança. Mas dança é tudo o que existe. Como reconstruir a ponte entre o sem forma e a forma? Como relembrar o sem forma que dinamiza a forma? Apelando a Vênus. Em astrologia esotérica do plano da alma, Vênus conecta-se com o 5º raio da ciência do conhecimento concreto, raio essencialmente devocional na sua natureza, ou não fosse venusino, manifesta diferentes formas pelas quais o Deus interior busca o Deus externo. Imanência, imanente e transcendente. Descreve o credo científico como creio que o mundo é um lugar onde se pode encontrar a verdade, coisa linda, e a mente humana é um instrumento para a descobrir. Por isto Vênus é a deusa da beleza. E a beleza aqui assumida, a beleza é um atributo divino, acima de tudo e primeiro que tudo. A qualidade que unifica a verdade interior com a verdade exterior. Esta é uma definição extraordinária de beleza que a astrologia esotérica nos ensina. Vênus é esse amor e inteligência que vai qualificando a consciência da alma no crescendo do caminho. Então, análise, discriminação, diferenciação são atributos divinos. Quando preservados no contexto da síntese, que é a sabedoria, e usados na aplicação do plano divino para o todo, que é o amor, são qualidades da alma e leis essenciais para o correto desenvolvimento do propósito divino. Tudo isto está ligado ao 5º raio, como vimos, ligado a Vênus. E antes que uma pessoa possa trilhar o caminho, é como se ela tivesse que se tornar no caminho. É da substância da nossa vida que nós construímos essa ponte.
o caminho iluminado, essa ponte entre o mundo interior, a imanência e a forma. E nós tecemos, tal como a aranha tece um fio ao longo do qual pode viajar. Na antiguidade chamaram a Cristo o Hermafrodita, filho de Hermes e Afrodita, Vênus. Achei muito interessante esta conexão, porque Cristo herdou do Hermes pai o ser mensageiro entre os deuses e os humanos, o epíteto de fazedor de pontes, por isso é que se chama aos papas os sumos pontífices, porque vem do primeiro fazedor de pontes, Cristo. E para mim é uma dimensão, faz-me lembrar sempre a ponte, o arco-íris, não é? Que é essa ponte que na Bíblia se dizia que é a ponte entre Deus e os homens, não é? O concerto entre o céu e a terra. E da mãe Afrodite, Cristo herda o mesmo dom, já que esta miticamente une todos os elementos, esse dom de unir, uma vez que ele é símbolo do processo de individuação, da síntese do processo de individuação, ou seja, da máxima unificação de tudo o que nós somos, enquanto humanos e enquanto divinos. Portanto, Afrodite miticamente une todos os elementos, ela nasce do Pai Céu, se bem se lembram, na mitologia grega, do Pai Céu, Urano, da Mãe Gaia, que é a Terra, do Mar, Neptuno, e na sua própria nudez representa o fogo do espírito e do amor. É a única deusa greco-romana que aparece, que está nua. Ela não precisa de cetro, de coroa, de manto, nada. Ela representa a espiritualidade, por assim dizer, pura. O nascimento de Vênus. Como senhora do quinto raio, o trabalho de Vênus é transformar conhecimento em sabedoria. Meu Deus, isto é incrível. Isto é possível com a adição de amor. Vênus estabelece a ligação harmoniosa entre as faculdades mentais inferiores e superiores através do ritmo de Gêmeos, que é o signo da sua regência esotérica ao nível da alma. Então é tão interessante e tão fascinante como tudo isto se tece em astrologia. Mercúrio, regente esotérico de Gêmeos, trabalha, portanto, ao nível da alma, ele trabalha para elevar a consciência, perdão, ao nível da personalidade, há aqui um erro, ele trabalha para elevar a consciência relacionando os pares de opostos complementares que Gêmeos representa. Mas Vênus é quem vai harmonizar esses pares de opostos e complementares com a sua divina alquimia. Por isso ela está ligada à terceira visão, ao centro Ajna. O chifre do unicórnio também, curiosamente, que o unicórnio é um símbolo de consciência crística e é um símbolo muito antigo de Cristo que aparece em muitas pinturas medievais. Portanto, Vênus é o foco da síntese e a resolução das polaridades. Uau! Uau! Bravo, Vênus. Estes são textos de Alan Ockham, do amado Alan Ockham, que escreveu que Vênus também promove a união da personalidade com a alma. E quanto mais centrados na alma, mais atraímos formas síncronas com os impulsos da alma para uma maior unidade e amor. O amor neste nível é uma extensão da síntese, é o caminho da alma, disse Alan Ockham. Nada está perdido. Vênus ainda pode trazer-nos aquele parceiro amoroso, especial à nossa vida, e isto aqui deixa-me fazer um parênteses, porque o Alan, numa das nossas, das luas cheias, tivemos o privilégio imenso de partilhar com ele, falou disto. Ele dizia, eu sou casado, eu tenho um companheiro, eu tenho sexualidade e estou no caminho da alma. As duas coisas são possíveis. Vênus ainda pode trazer-nos aquilo, porque às vezes pode haver aquela ilusão, aquela fantasia de que só sozinhos ou que já não encontramos. Não, está aqui a resposta está aqui. Quanto mais centrados na alma, mais atraímos formas síncronas com os impulsos da alma para maior unidade e amor partilhada nas relações. Está aqui a chave. Portanto, Vênus ainda nos pode trazer, mesmo em níveis elevados do caminho, como era o nível do Alan Ockham, do amado Alan, ainda nos pode trazer aquele parceiro amoroso especial à nossa vida.
E ele dizia que, mas este será uma verdadeira alma gêmea, um irmão ou irmã que trabalhará como um companheiro no caminho. A sabedoria arcana diz que a qualidade, que é uma das sabedorias mais antigas do mundo, sabedoria arcana, a cabala, os arquétipos do tarô, a astrologia, diz que a qualidade essencial da consciência é o amor. A qualidade essencial da consciência é o amor. Isto é muito importante. E que esta emanação primordial da fonte divina da vida e sua encarnação através da nossa humanidade, a humanidade que somos, é uma expressão pura de Deus, da mente universal. No nível da alma, Vênus é o veículo para o surgimento desse princípio do amor, como um feixe de luz, a vontade focalizada na mente de Deus. Portanto, aqui vemos Vênus como germen da vida, da forma e do amor. Vênus exaltada em peixes. Aqui, ao máximo se expressa esta frase, o amor tudo vence. No nível da alma, a energia do primeiro raio, da vontade e do poder, manifesta-se profundamente através do regente esotérico de peixes, que é Plutão. Plutão destrói o cordão umbilical, o cordão que separa, quer dizer, que neste caso que separa quando corta, mas que nele está ligado, para que o eu inferior possa finalmente fundir-se com o superior. É uma fusão, é uma integração, é uma penetração. Nós vamos falar mais à frente desta ligação da luz e da sombra, do nosso eu inferior, da nossa dimensão inferior e da nossa dimensão mais iluminada. E não é este o propósito último do amor da alma? Essa fusão, essa integração? Em peixes, este propósito completa-se e nós ficamos, por assim dizer, ao melhor da nossa capacidade, sempre como crescendo no caminho da alma, livres das dualidades que torturam a personalidade. Os nascidos com Vênus em peixes vêm para aprender como combinar a ciência e a técnica das leis, da lei das corretas relações humanas. Qualidades de Vênus do quinto raio. Vêm combinar essa ciência e essa técnica da lei das corretas relações humanas com o desejo de amar todas as pessoas universalmente, né? Que é a influência do segundo e sexto raio de peixes, para que possam emergir como verdadeiros mestres de sabedoria. E aqui não podia deixar de colocar o símbolo dos primeiros cristãos, que são os peixes. Eu vos farei, que é que dizia o mestre, pescadores de almas. E, em vez de lhe chamar efemérides, chamei-lhe Vênus Mérides. 2022. Algumas que me pareceram importantes, agora para esta fase, Vênus Casime na combustão, no coração do Sol, combusto ao Sol em 8 de janeiro, foi uma espécie de um portal importante de sabedoria, de revelação, de cura, portanto 8 de janeiro de 2022, Vênus em Peixes, de 6 de abril a 2 de maio, porque vamos ver que há aqui um stélio em peixes incrível, incrível, como sabemos. Eu vou fazer depois também no final aqui a ponte com o outro momento, com um stélio em peixes, muito, 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 também muito incrível, muito fascinante. Vênus conjunta a Júpiter e Neptuno em peixes, 28 de abril, visões de terra prometida no seio do caos Edom, em vez da Armagedon, o caos Edom. A estrela dos Reis Magos em Belém, anunciando um novo ciclo, não é? Diz-se que aquela estrela que os Reis Magos viram em Belém teria sido o Júpiter e Vênus, ou Júpiter e Saturno. Já vamos falar sobre isso mais à frente. Outra Vênus Mérida interessante neste contexto, Júpiter conjunta Neptuno em Peixes, de 9 a 12 de abril. Portanto, um incrível chamado de iluminação que é acrescentar consciência, de elevação, de expansão da consciência. Já sabemos sempre que tudo tem as duas polaridades e tudo pode ser vivido no lado luminoso ou no lado sombrio. E já sabemos que no lado sombrio, as delusões, as manipulações massivas, os fanatismos, sabemos disso. Seguimos. 16 de abril, lua cheia, em que ambos os regentes eram regidos por Neptuno, conjunto a Júpiter em Peixe. O céu continua a abrir janelas de compassividade, de intuição reforçada, que é a voz de Deus, e de capacidade de resolução de conflitos.
o céu põe, não é? O homem dispõe. Será que nós aprendemos? Será que nós aproveitamos estas oportunidades? Vênus está de 9 de janeiro a outubro de 2022 como estrela matutina, passando entre a Terra e o Sol em conjunção inferior, visível antes do nascer do Sol. E a sua qualidade passa, de acordo com a antiga astrologia da Babilónia, passa para a qualidade das deusas do mundo, do inframundo, Inanna, Ishtar, Ereshkigal. Portanto, Vênus voltará só à estrela vespertina em 22 de outubro de 2022, em conjunção superior, um dia interessante. Então, se a Vênus está agora ligada às deusas do inframundo, vamos ver esse abaixo. Então, Vênus, na antiga astrologia da Suméria e da Babilónia, ela era Inanna, ela era Ishtar, ela era Ereshkigal. Ela era chamada de Fósforo e de Lúcifer, a portadora da luz. Portanto, ela tem esta outra vertente, como estrela matutina. Nesta fase, também associada mitologicamente a Palas Atena, na antiga Grécia, a guerreira. Nesta fase, ela é que estamos a viver, até 22 de outubro, sensivelmente, ela é a potente deusa da sexualidade, da redenção e da cura, feiticeira, mística, ela é a mulher de Plutão. Como Perséfone. Na cultura maia, Kukulkan, Vênus passando por detrás do Sol enquanto estrela da manhã, estava associada a um deus serpente emplumado. Como a serpente está ligada aos mitos de morte e ressurreição, estes momentos da órbita de Vênus, que está agora a viver, estão associados a essa descida ao submundo, para a recriação daquilo que Vênus representa nas nossas vidas. Portanto, estamos num momento de profunda recriação daquilo que ela representa em nós. E, naturalmente, coletivamente, nestas Vênus Mérides que estamos aqui a passar, todas as conjunções, conjunção Vênus, Júpiter, Neptuno, elas revelam novos ciclos que têm diversos timings, sim, alguns de séculos, não é? Alguns de séculos. Vênus é a intermediária que leva as nossas orações ao Deus Sol e as traz devidamente traduzidas de volta a nós, devidamente traduzidas. Só o Deus Sol é um arquétipo do espírito, não é? Desse mistério sobre o qual nada pode ser dito, como dizia Alice Bailey. Então, quando Vênus desce, retrograda, desaparece dos céus noturnos, ela reconecta e redime a sombra, porque aceita ser por ela penetrada. Reparem, Perséfone era a mulher de Plutão, era penetrada por Plutão. A trindade ego, sombra, self, que nos define como seres humanos, está sempre ativa e Vênus no seu movimento completo, neste movimento, ora estrela matutina, ora vespertina, ora a sua faceta luminosa, ora a sua faceta mais profunda do inframundo, representa esse divino drama dentro da nossa própria psique. Agora, é-nos mais fácil, quando falamos do mito, e para aqueles que conhecem, que obviamente aqui hoje não vou falar desse mito de Vênus e Inanna e Ereshkigal, que eram duas irmãs, não é? E Inanna era a rainha da luz, toda poderosa, magnífica, que tem que descer em 7 estágios, em cada um dos 7 estágios, às profundezas, para se encontrar com a sua irmã Ereshkigal das trevas, que estava em dores de parto e em luto pelo marido recém-perdido. Portanto, ela vai-se despindo de todos os atributos que a definiam. Ela vai se preparar para uma morte que depois dá o mote para o mito cristão da morte e da ressurreição. Ela está 3 dias agarrada, enfiada num gancho, como um pedaço de carne num talho, pelo cachaço, e está em processo, está no inferno. Ela está no inferno. Pouca gente sabe o que acontece nesses 3 dias. Está no inferno. Na minha experiência de morte e renascimento em junho de 2021, eu tive 7 dias em coma e acordei ao fim do 7º dia
em coma no ventilador, com pneumonia Covid, e ao 7º dia acordei nas urgências de Santa Maria. E toda a dor da minha alma, toda a dor e o sofrimento da minha alma estavam presentes, quer dizer, eu não sei, misturado com os delírios do coma ainda, misturado com as drogas do coma que tive que tomar, naturalmente, todo o sofrimento profundo da minha alma. Durante 2 dias em que eu estava envolta naquele sofrimento, eu pedia para morrer, pedia para me eutanasiar e disseram que não era possível, que não havia eutanásia em Santa Maria. Ao fim do 3º dia, quando eu percebi que não estava terminal, que ia viver, eu quis viver, portanto foi um ciclo de 7 dias, foi um ciclo de 9 dias, foi um ciclo de ressurreição. E ajudou-me muito, ajudou-me tanto a Maria Flávia, ajudou-me tanto a astrologia, ajudou-me tanto um mar neptuniano, da cor de Neptuno, da cor rosa de Neptuno. Então, no meio do sofrimento da minha alma, eu estava no inferno, e eu vivia no inferno do sofrimento da minha própria alma, e eu vivia, procurava mergulhar, visualizar e mergulhar no oceano cor-de-rosa de Neptuno. Então, eu lembro-me de me levar a dizer: desmembro-me no amor, desfaço-me no amor de Deus. E assim vivi esses 3 dias no inferno, que é um inferno interior, é uma coisa que eu não tenho como explicar, é uma coisa da alma, não é talvez tanto físico, é mais psíquico, é muito mais psíquico. Mas depois quis viver, percebi que ia viver, afinal. E ao 3º dia saí das urgências e foi assim uma coisa meteórica, incrível, meteórica, muito, 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 muito miraculosa, a minha recuperação. Mas isto para dizer que esses 3 dias de inferno é uma coisa muito indizível, não é possível saber o que acontece, cada um sabe no seu próprio inferno o que acontece. E como elas são 2 faces da mesma moeda, estas 2 irmãs, quer dizer, é fácil pensarmos que o mito delas tem quase 8.000 anos, por aí. É mais fácil pensarmos nelas como 2 faces da mesma moeda do que pensarmos, como dizia Carl Jung, que Lúcifer é o irmão mais velho de Cristo. Porque só tem 2.000 anos, esta outra mitologia. É mais difícil. De qualquer das maneiras, deixo para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Grande é o poder do caminho. Nele, céu e inferno crescem juntos, e nele o poder do abaixo e o poder do acima se unem. O inferno é quando as profundezas vêm até ti com tudo o que tu já não és, ou com tudo aquilo que ainda não és capaz de ser. Carl Jung. E aqui temos uma imagem que me impactou muito. Eu tenho uma neta que deve ter esta idade, esta menina, a Mia, uma foto recente do inferno, que todos conhecemos, que é o inferno das guerras, e voltamos a Vênus, porque importa lembrar o inferno, importa lembrar que Vênus é vida, é morte e é vida outra vez. Vênus é essa vida, morte, vida que ensina que temos que ser o inferno para podermos ressuscitar. Nova clareza mental, novos valores, novas referências, novos estilos de vida se manifestam depois do sacrifício das partes inferiores ou periféricas. Acontecido no inferno da alma, na noite escura da alma. E este ciclo em que ela está, como estrela matutina em Peixes, oferece-nos esta oportunidade extraordinária de trabalho interior. E reparem também na sincronicidade do símbolo sabido do grau 25 de Peixes, onde Vênus esteve conjunta a Neptuno. Chama-se a purificação do sacerdócio. A purificação do sacerdócio. É que não basta ser sacerdócio, estamos a ser purificados. E diz este símbolo sabeu, uma organização religiosa consegue superar a influência corruptora de práticas perversas e ideais materializados, ou materialistas, assim dizer, melhor do que materializados. Aqui é materialistas.
E da base, o poder da alma de intervir na vida pessoal e induzir as catarses necessárias a toda esta transformação, a esta purificação, as catarses necessárias à purificação do sacerdócio. E aqui uma frase lindíssima de Eino Rodiar, que foi também um grande mestre para a nossa amada Maria Flávia. Toda a pessoa é uma igreja que tem a alma como seu Deus, mas a maioria esquece a alma e vive de acordo com regras e hábitos dogmáticos que não apenas se tornaram vazios de significado interno, mas muitas vezes foram pervertidos pelas exigências dos sentidos, a natureza emocional, e pelo ego com o seu intelecto racionalizador. Uma purificação ou catarse é necessária para restaurar não apenas a espontaneidade fresca e criativa do ser, mas mais ainda o contacto com a nossa alma e o Dharma ordenado por Deus. Este é o último estágio do processo de atualização da potência inerente ao ato criativo original, que requer momentos de crise e de purificação, que me parece que é o que estamos a viver. Por que colocá-los no perigo do fogo? E então ouvi como se falasse a voz do guardião. Cada peça deve passar pelo fogo. O capuz, as asas, o pneuma, a fonte, o fluxo, tudo deve seguir o caminho que eu também passei, disse o mestre. Cada um pode rachar e quebrar no processo, como eu rachei. Mas veja, a fenda curou-se. Eu não quebrei, ressuscitei. Sem o fogo não somos testados, não vivemos, estamos crus. O fogo da consciência. Cada um deve passar pelo seu próprio fogo. E esta é uma citação de uma outra grande mentora minha, pessoa com quem mais aprendi sobre feminino consciente e sagrado, para além da Maria Flávia, a Marian Woodman. Então, a síntese do céu e da terra, do acima e do abaixo. Eino Rodiar refere, na astrologia da transformação, que Vênus também simboliza, representa o nosso sentido de valor. Dependendo do temperamento, claro, das nossas especificidades culturais, éticas, religiosas, a função venusiana faz um julgamento pessoal sobre a vida e as mudanças na nossa consciência. Então, Vênus tem este talento também incrível de atribuir um valor positivo ou negativo ao que estamos a viver. E é da qualidade resultante dessa atribuição que mais podemos aferir o nosso sentido de felicidade. No modelo da personalidade de Carl Jung, a função sentimento, então ligada a Vênus, refere a forma como nós subjetivamente avaliamos o valor que algo ou alguém tem para nós. É a função que pesa, afere e que nos devolve o valor das coisas. E como o que tem mais valor é o que mais contribui para a nossa felicidade, Vênus, uma vez mais, como a rainha do valor, afirma a importância do amor. Amor neste contexto assumido como o que tem maior qualidade vibracional. Isto é muito interessante. Como também dizia o Carl Jung, sem emoção não há evolução. E a Vênus é esta rainha esta deusa do amor e rainha do valor. Valor esse valor que atribuímos às coisas e às pessoas e às relações, é desse valor que podemos extrair a maior felicidade, não é? E isto é algo interessante para nós refletirmos, é a função de Vênus também, não é? Por exemplo, uma pessoa que esteja mais focada na função pensamento, se calhar termina um ano, imaginem, quando nós fazemos o balanço de um ano, e diz assim, e pode estar mais focado na quantidade, dizer, ganhei mais dinheiro este ano, fiz mais compras, fiz mais viagens, fiz mais não sei o quê. Mas uma pessoa com a função sentimento predominante pode dizer, eu sinto mais em paz, fiz as pazes com a minha mãe, desfrutei mais com os meus amigos. Portanto, qual é que vocês acham que é a função da qual extraímos maior felicidade? Assim que é de Vênus. É por aquilo que as pessoas valorizam, por aquilo que as pessoas gostam ou não gostam, que se pode situar o seu nível de evolução. Fácil. Ou não? É uma chave. E mais uma vez, aqui a imagem da grande analista junguiana Marian Woodman, poetisa, bailarina,
escritora. Não há crescimento sem sentimento real. As crianças, por exemplo, que não são amadas por quem são, elas não aprendem a amar-se a si mesmas. O seu crescimento é um exercício, vai passar a ser, na vida adulta, um exercício de pleasing others, people pleasers, uma performance, não é? Portanto, elas vão agradar aos outros, não, portanto, elas não vão conseguir expandir esse amor. Claro, se fizerem terapia, acredito que sim. Como adultos, devem aprender a nutrir o seu próprio filho perdido. William Blake diz que o corpo é aquela porção da alma discernida pelos 5 sentidos, não é? Porque há uma parte que não é discernida pelos 5 sentidos naturalmente. E isto remete-nos para a sacralidade da forma. Então, se o corpo e o espírito são, digamos que um contínuo de uma mesma experiência, eu vejo-os como um arco-íris, uma polaridade e noutra, então tudo é sagrado. Agora precisamos, com a Vênus, nós podemos reacender a luz da matéria, essa sacralidade da matéria, que ao longo dos últimos 2000 anos, sobretudo nas últimas, enfim, com as 3 maiores religiões patriarcais, que instituíram a Santíssima Trindade, não é? De um lado o lado positivo, do outro o negativo, não é? Portanto, espírito por oposição ao corpo, o corpo é demoníaco, o masculino por oposição ao feminino e a luz por oposição à sombra. Mas nós estamos, de facto, numa era de síntese, não é? Estamos numa era de síntese. E diz Marian Woodman, que paradoxo este, voar mais alto para o céu e, ao mesmo tempo, ser forçada a trabalhar mais fundo no inferno do meu vício, no inferno do meu próprio corpo inconsciente. Marian Woodman era anoréxica e ela trabalhou muito sobre o corpo, sobre o feminino e sobre essa sua adição pela morte, que é aquilo que uma anoréxica sofre. Somente descobrindo e amando a deusa perdida no nosso corpo rejeitado, podemos ouvir a nossa própria voz autêntica. A Marian Woodman chamava a esta deusa, que eu chamo de Vênus, chamava Sofia, que era o termo que os gnósticos chamavam ao princípio divino feminino. Que para mim, de um ponto de vista primordial, é igual. Seja Shakti Hindu, seja Inanna Vênus, seja Yamana Iemanjá, seja Sofia gnóstica, para mim, o princípio matricial do sagrado feminino é uno. Depois tem muitas formas, a deusa depois tem 1000 nomes e tem 1000 faces, como nós sabemos. A deusa é a sabedoria indescritível, que cresce nas próprias células do corpo. Isto, para mim, é a reconciliação com a forma, é trabalho de Vênus, como a Marian Woodman percebeu tão bem isto. Ela vive com esta verdade sacramental no seu centro. A beleza e o horror de toda a vida resplandecem no seu amor. A beleza e o horror de toda a vida. Ela está avançando nas chamas. As tais chamas pelas quais todos temos que passar. Não é? Vida, morte, vida. Se voltarmos a casa em nós mesmas, em nós mesmos, não mais teremos a nostalgia do paraíso. E para mim esta frase sempre me ficou, porque eu nasci, como muitos de nós, não é? Com a nostalgia do paraíso. Eu não pertenço aqui, eu quero ir para casa, mas porque este mundo tão imperfeito, porque este mundo onde eu encaixo, ninguém me entende, não sei o quê. Se voltarmos para casa em nós mesmos, não mais teremos a nostalgia do paraíso. E curamos essa heresia da separatividade com que nascemos, não é? E fechamos o círculo, no sentido em que uma criança tem uma inocência inconsciente, o ancião, enquanto arquétipo, ou a anciã de sabedoria, chegam lá porque conquistaram uma inocência consciente. Passaram pelo fogo as vezes que tinham de ser necessárias para reencontrarem a unidade perdida dentro de si. E isso é o paraíso reencontrado. Temos aqui o mapa de dia 27 de abril de 2022, que eu chamei precisamente a purificação do sacerdócio, aquele tema do grau Sabeu, e que é muito, muito fascinante, porque o mapa onde todos os caminhos vão dar a Neptuno.
a oitava de Vênus, não é? Portanto, todos os caminhos vão dar a Neptuno. Parem, não é? Temos o stélio, temos a Vênus a 24, com Neptuno, a Lua a 26 de Peixes, o Júpiter a 27, o Marte já estava a 9, temos um grande stélio de 5 planetas em Peixes, o Saturno em Aquário, regido por um Urano em Touro e um Sol também em Touro, regidos por uma Vênus em Peixes. Onde é que está Neptuno em Peixes? Na sua regência. Tudo vai dar a Neptuno. Tudo vai dar a Neptuno. Não é? Até o Plutão. No final vão dar aqui a Neptuno. Um tema muito interessante em termos de, acho que em termos espirituais. Mas é um stélio, não são conjunções, são inícios de ciclos, não são fins de ciclos. Não vemos logo o potencial incrível que este mapa contém em si, não é? De uma transformação de identidade na forma deste Sol-Urano, na forma que é forma física também, não esquecer que Vulcano é um regente esotérico de Touro, há aqui uma transformação muito profunda, necessária, mas também quando nós ouvimos Vênus, quando nós escutamos e integramos Vênus, ela muda o nosso estilo de vida, inclusivamente a forma física. Às vezes tenho que passar por uma purificação, como aquela que eu passei 7 dias, em que perdi peso no corpo, bem estava a precisar, mas também perdi muito peso na alma. E temos no mapa a seguir a nossa estrela de Belém. Então, fui ver, e não é que em 27 de fevereiro do ano 6 a.C., não é que houve um stellium de Júpiter com Júpiter, Saturno, Sol, Urano e Marte em Peixes. Provavelmente este foi o mapa da estrela de Belém, dos Reis Magos. Então, eu achei isto muito fascinante. A nossa estrela de Belém de 27 de abril de 2022 e esta estrela de Belém de 27 de fevereiro do ano 6 antes de Cristo, portanto há 2028, 29 anos, que anunciou então a era crística. Agora, com a distância de 2000 anos, nós já podemos ter alguma reflexão, não é? À distância de 2000 anos. Portanto, nós vamos dizer assim, bom, daqui a 2000 anos, vamos ver o que aconteceu com o mapa de 27 de abril de 2022. Talvez não seja preciso 2000 anos, mas agora temos este mapa, talvez só para nos dar aqui uns insights. E que bonito é, como aos dois mapas, um stélio de 5 planetas em Peixes, incluindo Júpiter e Marte. Em ambos os mapas, o Sol conjunta Urano. Depois acho lindo isto, Lua em 22, conjunta a Neptuno, e em 6, trigno ao Sol e trigno a Neptuno, e trigno a Saturno, e trigno a Urano, e sextil a Plutão. Mas que Lua é esta? Mas que divino feminino este. Há 2000 anos, o que eles anunciavam já, que os céus anunciavam. Em 2022, Marte e Neptuno está em Peixes, há 2000 anos Marte e Peixes em recepção mútua, Marte em Peixes em recepção mútua com Neptuno, e também há 2000 anos Plutão no eixo da Virgem do Salvador, Virgem Peixe, oposto ao Sol e Urano. O regente esotérico então, Plutão, regente esotérico de Peixes, anunciando uma nova ordem, baseada numa renovada identidade e entendimento do sagrado. Eu acho que isto tinha pano para mangas, não vou aprofundar aqui hoje, mas achei muito interessante encontrar este mapa, e há 2000 anos, pouco mais, com este stélio em Peixes, um mapa lindíssimo, aqui com um papagaio, com uma lua extraordinária, enfim, e com um grande novo ciclo pisciano que anunciou a era do Redentor, não é? Dessa consciência crística. Agora podemos perguntar-nos o que é que nós aprendemos. Bom, podemos perguntar-nos o que é que aprendemos e se estamos dispostos a continuar a aprender. E depois, porquê? Porque temos mais esta oportunidade, mais 2000 anos, bora lá. Bora lá. E esta questão que eu coloco, que nós colocamos, se tu vais conseguir individualmente ou se nós vamos conseguir, eu não sei.
Eu não tenho resposta. A resposta que eu tenho é a minha fé. A fé para temperar as minhas dúvidas diariamente e a vontade de continuar a aprender diariamente. Esta é a única resposta que eu tenho. Porque nós vimos atrás que o céu propõe, mas o homem e a mulher dispõem, não é? Tenhamos amor para alquimizar as nossas trevas e que o céu nos ilumine e a bela Vênus nos abençoe. E aqui quis deixar uma imagem que me impressionou muito. Esta menina morreu na Ucrânia, nos primeiros dias da guerra, e fez este desenho. Fez este desenho sobre a paz. E continuo a perguntar, não é? Se vamos conseguir. Individual ou coletivamente, eu não sei. Eu só posso dizer que tenho fé para temperar as minhas dúvidas e vontade de continuar a aprender. E quero terminar hoje com a grande invocação, então convido-vos, como terminava com o amado Alan, sempre as luas cheias, convido todos a Helena a cantarmos juntos a grande invocação, pode ser? Sim? Pode ser, sendo que nós não ouvimos os participantes, minha querida. Vamos terminar, se quiseres terminar depois, ou terminar agora, ouvir os participantes e depois fechar com a grande invocação. Pronto, se calhar então é melhor parares o compartilhamento da tela, vermos se tem aqui alguém com algumas pessoas com perguntas. E para fecharmos então, sendo que nós não ouvimos as pessoas. Muito bem. Temos aqui algumas questões, não é? Algumas partilhas no chat. Pois, mas não tem em especial nenhuma pergunta. Não. A não ser que alguém queira pôr agora. Sendo assim, não tendo perguntas e tendo só agradecimentos a ti, Vera, tem uma pergunta no Q&A. Ok, já vamos ver. Então, que tipo de terapia aconselha a uma pessoa que não foi amada ou foi rejeitada na infância? É da Tânia e... Eu considero que a terapia é a religião do terceiro milénio. Acho que todos nós devemos passar pela terapia. E a astrologia, claro, é profundamente terapêutica. Tudo aquilo que contribui para o nosso processo de saber quem é que somos é terapêutico, é transformador e é necessário. E lá está, como a Vênus ensina, não é? Também nesta fase que ela está a passar como deusa do inframundo, ela convida a ir lá a esse profundo, ir penetrar as trevas para que haja essa fusão, que haja essa síntese. Temos que ser penetrados pelas trevas para transformar, pelo nosso eu inferior. Trevas, nosso eu inferior. A luz e as trevas fazem esse casamento, essa fusão. Portanto, como eu trabalho com o sagrado feminino, e o feminino é o corpo, a mãe, mater, o corpo, eu hoje em dia privilegio também as terapias corporais. Tudo aquilo que apela ao corpo, que não apela só à função cognitiva, só estar ali só a falar é fundamental, mas nós também depois podemos ir para o corpo, respirar, fazer meditações, fazer danças, movimentos orgânicos, enfim, fazer barro, mexer com barro, trabalhar, fazer uma escultura de nós em barro, fazer um desenho nosso, soltar este chakra que tem tanta coisa guardada à garganta. Não é por acaso que é o chakra da prosperidade, porque é mais próspero quem fala a sua verdade. E, portanto, é uma psicoterapia corporal, então, no fundo, mais que envolva, que apele, que convoque também o corpo e não só a cognição. Porque lá está, o corpo também tem que saber, o corpo também tem que individuar, não é só a cabeça. Só a cabeça sabe, nós podemos ter uma biblioteca imensa dentro da cabeça e não mudar nada na nossa vida, não é? Muito bem. Tens aqui outra pergunta de uma pessoa
Portanto, como vê uma Vênus em quadratura a Neptuno, sendo ele a sua oitava? Vejo a precisar de ouvir muita música, vejo a precisar de fazer, de ter os pés, de trabalhar um bocadinho a terra, tudo se pode perder da terra. Vejo-a com uma subtileza, com uma capacidade de ouvir a sinfonia das esferas incrível, mas muita atenção às projeções para cima dos outros, às projeções das expectativas, muita atenção, porque ela pode ser presa fácil do equívoco de que o outro é o Deus que me vai salvar. E esse Salvador cumpre a nós a partir do coração, consciência crística, fazer nascer, está bem? Mas todos temos direito aos nossos equívocos, não é, Helena? Não, mais direito, Ai, menos direito, mesmo sem direito acabamos por os ter, isso não? exatamente, e nós duas temos Sol Neptuno, verdade? Tem Sol quadratura a Neptuno, na hora em que nós temos a nossa cota parte Acho que temos aqui mais sóis neste Neptuno entre estes 17. Mas é ótimo para dançar, é ótimo para Sim, mas, criar. por exemplo, estavas a falar do corpo e, por exemplo, a pessoa, pelo menos que perguntou, podia ver, aliás, para responder antes, as lives vão começar a ser postas hoje num YouTube que se chama Astrologia, Energia e Consciência. Hoje só consigo lá pôr a minha, porque vou pô-las por ordem. A da Margarida Amaro ainda está ali no Senhor da Informática, portanto só amanhã de manhã consigo pô-la, portanto, mas vou pô-las todas por ordem. Mas isto para responder qualquer coisa antes, que é a Senhora do Corpo, a live da Michelle Fanon, que fala muito na dinâmica do corpo e da terapia através do corpo, por exemplo, pode ser... pode começar por ver essa dinâmica e se identificar ou não, a própria biodança, não é? Porque de facto... Sim, nós temos que voltar ao corpo e como eu falei nesta apresentação, a Marian Woodman, ela criou um modelo, a Fundação Woodman, da qual faço parte no Body Soul Europe, na Europa, no branch da Europa, e portanto foi daí que também depois fui buscar a inspiração para o modelo que eu faço no Sagrado Feminino, um modelo tripartido, onde nós trabalhamos o corpo, os mitos, os arquétipos e a voz. E realmente esse voltar ao corpo, não mais teremos a nostalgia de paraíso, porque chegámos a casa, acho que é o trabalho de toda a encarnação. Sim, a astrologia vivencial que eu fiz no Kiran, a querida Michelle um dia disse-me que esse trabalho que a inspirou depois a fazer também ela a astrologia vivencial, e que é muito interessante, não é? Trabalhar a nosso mapa astral, com a astrologia vivencial, que é uma abordagem que integra música, que integra movimento, integra tudo, os sentidos, os 5 sentidos, é a experiência integral. E porque desculpa Vera, e porque essas feridas e essas mágoas ficam exatamente gravadas nas células de água do corpo, não é? Portanto... Como dizia a Marian Woodman, o nosso amado corpo, onde estão encapsulados nos músculos e nos ossos, dores terríveis que nós guardamos porque não podíamos lidar com o trauma, mas também êxtases que nós nem sonhamos que estão lá. Não é? E isso tem que ser acessado. Alguém fala aqui de bioenergética, com certeza, sim. Claro, tudo aquilo que são bioenergética, síntese, agora estava a faltar o nome, várias terapias corporais. E quem diz aqui, estando a Elizabeth a atravessar uma fase Neptuno em trânsito quadratura a Vênus, é um batismo de Vênus. Esta Vênus vai ter que se tornar mais neptuniana, não é? Vai ter que, enfim, expandir abrir o seu coração para uma dimensão mais transpessoal, mais impessoal. Depois, dependendo do mapa, a pessoa pode dar aqui algumas indicações. Mas eu sempre com Vênus, Neptuno, a dança, as águas, a arte, a música, claro, tipicamente um pouco de o que é o trabalho voluntário? O trabalho onde eu estou pode ser um trabalho onde tu não ofereces um rendimento, mas pode ser a conexão, pode ser por essa via para algumas pessoas, não todas, pode ser uma via, não é para todas.
Cada pessoa tem a sua especificidade, mas pode ser uma forma de abrir o teu coração, sem tantas condições, à experiência do sofrimento e do êxtase do ser humano, não é? Que Neptuno vai querer abrir. E numa primeira fase, ele vai querer abrir com fogo de artifício, não é? Assim como a paixão, tendencialmente, um Neptuno em quadratura a vento. Depois, o lastro da experiência, a síntese vem sempre depois. Não tem que ser uma coisa dramática, depende de como a trabalhada já está a Vênus de Elizabeth, não é? Muito bem. Tens aqui também alguém a perguntar, o sagrado feminino que refere é o onde? Bom, eu trabalho o Sagrado Feminino há 20 anos, como sabem, a Escola do Feminino Consciente e Sagrado, portanto funciona online, e com retiros neste momento no Porto, vamos ter dia 28, um retiro em São João da Madeira, mais precisamente. O retiro da sexualidade sagrada, porque acompanha a roda do ano celta. Mas depois, Helena, depois vocês têm os meus contactos e podem aceder aos contactos diretamente. Obrigada, querida Telma, obrigada, querida Vânia, tão queridas. Tem aqui o Miguel Oliveira, Helena, também com uma questão. Pois, com uma questão um pouquinho mais pessoalizada, mas pronto, como é que se vive uma Vênus em Touro em oposição a Urano em Escorpião? Com muita paciência. Com muita paciência para morrer e renascer muitas vezes. A Vênus em Touro precisa de afirmar o seu valor, não é? Mas depois aquele Urano vai fazê-la entrar em contacto, ser magnetizada pela morte em Escorpião, para que, enfim, para que esse amor possa ser, eu diria, sofisticar-se, não é? Que possa ser, quer dizer, isto nunca acaba. Quando nós achamos que já sabemos o que é o amor ou a mais, nunca acaba. Eu acho que isso é a vida. Mas o que eu sugeria era, pronto, é uma aprendizagem também muito grande entre o desejo de amar e o desejo de ser livre, não é? Que não é simples. E pode dar uma primeira fase, umas confusões. Usarmos o eufemismo, umas confusões, umas coisas assim intensas e tal, depois acabam, depois começam outra vez com outra pessoa, mas, pronto. Mas com o tempo, pode ser uma Vênus que capaz de sentir, lá está, o céu na terra, que o touro precisa e representa. O céu na terra, o prazer dos sentidos também, e de partilhar uma experiência física com o outro, sem sufocar nem ser sufocado. Lá está a dinâmica da posse deste eixo, não é? Com respeito pelo espaço mútuo um do outro. Enfim, tópicos. Aqui, tirando e se este stellium cair na casa 7, como se processa a transformação do relacionamento? Qual stellium? O de peixes, penso eu, creio eu que deve ser o de peixes. Sim, Só se mas falou neste dela. Estamos a falar deste stellium de Júpiter, Netuno, Vênus, na casa 7 de alguém, é isso? Eu não estou a ver. Sim, no fundo no fundo deve ser, provavelmente é alguém que tem o descendente em peixes, não é? E que tem este stellium de Júpiter e Neptuno. É um grande, já se sabe que é um grande ciclo social, é um grande ciclo ao nível das relações, das parcerias e pode naturalmente alavancar mudanças até profissionais, não é? Por via desse novo ciclo, dessa nova inspiração, desse novo fogo, desse novo pneuma também, não é? Neptuno, na 7, encontros com mestres, encontros com professores, encontros com mensagens de sabedoria muitíssimo estimulante, enfim, parece-me bastante bonito, bastante interessante, desde que não se caia no exagero e no processo de projeção, mas caímos é assim, porque nós projetamos sempre, aquilo que está na seta é a projeção precisamos de resgatar, não é? Lá está, é como aquela Vênus em Touro e Urano em Escorpião, aquela Vênus em Touro na primeira fase resiste a morrer, e é por isso que as rupturas que o Urano traz
através das crises necessárias, ela vai aprender a fazer essa aprendizagem do amor para que a sua forma de amar seja mais consciente, mais lúcida, mais luminosa. Não é? Então, é isso também que aqui pode acontecer. Vênus Mas em, acho muito bonito. Vênus em Caranguejo, casa 8, que aprendizagem a ter. Nós estamos agora muito a personalizar aqui, não é? É. Mas pronto, não tem mal, não tem mal. Eu depois, alguém pedia aqui para escrever o canal do YouTube. O meu canal do YouTube Já é escreveram, já escreveram. Tá? Obrigada. Já. Muito obrigada. Ah, é uma Vênus, enfim, que também vem aqui deixar lastro dos mandatos dos antepassados, não é? Que Vênus em Caranguejo na 8, depois que ascendente é que será? Deixa vir aqui assim de repente. Caranguejo Capricórnio, Por aí. Caranguejo Gêmeos, Sagitário? Pode ser outro, depende, não é? Não, pode Mas ser é Aquário. Não, Aquário, 8 é -1, desculpa. Não, está certo, está certo. não é? Capricórnio, Sagitário. Pois, com o Sagitário vem aqui aprender a sabedoria também, que vai ajudar a lidar com problemas emocionais da própria ancestralidade, das mulheres, da linhagem feminina desta pessoa, que por problemas que vieram nas mulheres muito novas, muito cedo, mesmo em crianças, muito cedo. E naturalmente isso pode criar registros difíceis de dependências, codependências. É uma Vênus que precisa de amadurecer através dessa morte para determinados elos, determinados laços que não a deixam crescer e para determinados mandatos onde não foi seguro, digamos que para as antepassadas não foi seguro amar. O amar veio com um preço muito alto também. Portanto, terapia, sim, com certeza também aqui para esta Vênus. Vênus, Vera, penso que vamos deixar esta pergunta assim, então, orientações de Vênus para darmos o nosso contributo individual na sua perspectiva para 2022, para então irmos para o nosso... Eu diria que foi toda a minha palestra. Exato. Eu não iria repetir. Eu pedi Pois. à Andrei que escutasse, que refletisse slide a slide, quadro a quadro, porque de facto é tudo o que lá está, não iria aqui repetir. Pois. Também. Vamos então, partilhas a tela para irmos à nossa oração linda. Então, vamos convidar todos e todas aqui presentes e aqueles que virão depois a dizer a grande invocação e a cantar o Om. Do Queres ponto começar? de A luz luz. na mente de Deus, que Que aflua a aflua a luz luz à à mente dos homens, que a luz desta terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que aflua o amor aos corações dos homens, que o Cristo volta à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia a pequena vontade dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, que se manifesta o plano de amor e luz. E se ela porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino sobre a terra. Hoje e por toda a eternidade. Tu fazes por mim.
Muito obrigada. Muito obrigada, Vera. Tudo bom? Tudo bom. Muitas bênçãos. Muitos beijinhos. Até ao feliz reencontro. Obrigada. The sun is shining, brightly shining. The sun is shining, lighting the way. Father, sunshine over me, your child I will always be. Father, sunshine over me until I can see. The fire is burning, destroying and healing. Fire is burning for us to be pure. Violet flame burn over me, a child I will always be. Violet flame burn over me until we are pure.